Corinthians. É uma vitória importantíssima, né? Não foi uma grande atuação do Flamengo, mas foi uma vitória justa. É um time que buscou a vitória praticamente o tempo todo, né? O Corinthians só conseguiu ser um pouco superior, acho que na parte final do primeiro tempo, né? E a vitória que dá ao Flamengo a liderança na próxima rodada, independentemente do resultado, no momento em que na 12ª rodada, essa foi a 9ª, são 3 jogos ainda, o campeonato vai parar por conta da Copa do Mundo, ou seja, ficar por ali pelo bolo é super importante. O Flamengo tem a possibilidade até de conseguir ficar em primeiro, quem sabe até com uma vantagem como essa, em relação aos seus perseguidores mais próximos. Então, a vitória muito importante, porque mantém o Corinthians a uma certa distância. O São Paulo perdeu aquele que estaria na liderança, se tivesse vencido o Palmeiras, pelo menos de sábado para o domingo, fica também mais longe do Flamengo. Claro, o Palmeiras tira uma desvantagem que tinha, aliás, mantém a diferença que tinha em relação ao Flamengo, então é uma rodada muito boa. O único resultado que não foi bom para o Flamengo foi o Grêmio, que venceu e fica ali tentando se aproximar. Mas a vitória é super importante, fica evidente que, embora os ingressos tenham custado 100% mais caros em relação aos jogos contra o Inter e contra a Ponte pela Copa do Brasil e o Inter pela Série A. Ainda assim foram 50 mil pessoas e choveu no Rio de Janeiro, ou seja, é fundamental que os dirigentes esqueçam de vez esses aumentos de preço de ingresso um em cima do outro. O Flamengo tem que jogar no Maracanã com muita gente, com a sua torcida. Hoje poderia ter mais gente, não tivesse aumentado tanto o preço, certamente os ingressos se esgotariam, seriam mais de 60 mil pessoas, que é o máximo que você comporta hoje no Maracanã, com aquelas restrições da polícia, do Ministério Público, sei lá mais quem. Mas, ainda assim, a vitória para lá de importante, não só porque o Corinthians é o campeão brasileiro, mas porque é sempre um time muito competitivo e difícil de ser batido, né? Com troca de técnico e tudo mais. Você dificilmente vê o Corinthians perder algum jogo não vendendo a derrota muito caro. E foi o que aconteceu, né? O Flamengo teve que capinar sentado, como diria lá o Apolinho, para conseguir arrancar esse gol e colecionar mais 3 pontos. O Fluminense tem 14 pontos. Se ele vencer o Paraná, ele vai a 17. E aí ele poderia empatar em número de pontos o Flamengo no Fla-Flu. Mas a vantagem do Flamengo ali no saldo é de 10 contra 4, 6, então. Então a vantagem do Flamengo pro Fluminense ser líder na próxima rodada, ele precisaria vencer muito bem os 2 jogos. O que, claro, essa seria a possibilidade. Diego Djalminha, como é que foi o meio-campista do Fla? Diego teve uma atuação muito boa hoje, assim, fazia tempo até que ele não tinha uma atuação como essa, ele conseguiu realmente dar uma dinâmica e jogando um pouco mais agudo, jogando para frente, algumas jogadas até individuais, participou muito do jogo, sentiu o Diego mais leve também, tentando dribles, e foi importante nessa vitória do Flamengo. Concordo com o Mauro, o Flamengo não fez nenhuma partida impressionante, partida dos sonhos, mas fez um bom jogo, superior o tempo inteiro ao Corinthians, e a vitória foi merecida no final. Na primeira parte do jogo, né, Calçade, a vantagem do Flamengo era o controle do Flamengo era muito grande. Parece que o jogo muda quando o Jadson sai, não parece? O Jadson sai aos 34. O Corinthians, sim, deixou de tomar só pressão, porque foi só pressão, até os 25 minutos. A partir disso tem uma saída. O problema é que quando o Jadson se contunde, entra o Roger, aí o Corinthians ganha o quê? Ganha um pouquinho mais de profundidade e uma bola que para na frente. Um time de estatura baixa. As bolas paradas ainda sofrendo um pouquinho. E, sim, na imposição física era Flamengo. Então, quando ganha o Roger, ele dá um passo à frente. E aí você nota. Acho que o Roger entrou mais afinado sem a bola, com o que o time precisa, que é um centroavante que corra, que se apresente, que se reivindique a bola e não fique só esperando ela chegar. Mesmo assim, não foi uma maravilha, o time não jogou bem. Mas com a entrada do Roger, a bola passou a ir a um setor do campo em que ali não existia, ou não existiu para o Corinthians até a entrada do Roger. E aí o final da primeira etapa é bom para o Corinthians, é final assim que o Corinthians realmente se apresenta para o jogo. Mas em função de uma contusão, porque muda o conceito, a maneira de jogar da equipe, inclusive o sistema tático, ele sofre uma alteração ali com a entrada do Roger, que é um jogador que se aprofunda mais. Mas aí o Flamengo foi superior ao Corinthians o jogo todo. Teve momentos ali de 70% de posse de bola.
Quer dizer, o Flamengo só com a bola, o Corinthians recuperava e não jogava. Você pode jogar com 30% e ir lá e ser letal e ganhar o jogo até. Mas quando os seus 30, na verdade, eles funcionam para devolver a bola para o adversário, aí as coisas ficam muito difíceis e a primeira etapa foi muito do Flamengo em função disso. Tem muitas mensagens aqui, ora, na hashtag bate-bola, de rubro-negros elogiando o Diego. O Corneta tá falando aqui que o Rodriguinho nunca vai ser melhor que o Diego. O Hamilton tá falando que o Diego teve a melhor atuação do ano com a camisa rubro-negra. E o Carlos tá falando que quando o Diego parou aí de cismar que tinha que jogar como o Tite queria, agora que ele parou ele vai conseguir render mais. Foi a melhor atuação do Diego? Ele tá soltando a bola mais rápido já há alguns jogos. Isso é fundamental. O Diego, ele retém muito a bola. Ele vinha fazendo muito isso já há algum tempo. Então, ainda mais com o Vinícius no time, o time é rápido. Aí tem um jogador no meio campo que a bola para no pé dele, não tem dinamismo, acaba sendo uma transição muito lenta. E ele agora está soltando a bola mais rápido. Hoje teve dois momentos no jogo em que ele demorou um pouco a tomar a decisão. Mas a maior parte do tempo ele foi muito bem, ele tem jogado melhor. Eu acho que ele tem se empenhado para mudar um pouco o seu estilo, de maneira que se encaixe melhor com a maneira de jogar do time e com a característica dos companheiros. Ele já veio para o Flamengo com esse problema. Na Turquia, a reclamação dos torcedores do Fenerbahçe era a mesma. Ele retia demais a bola, prendia muito a bola, e eles queriam um jogo mais intenso, mais rápido, mais incisivo. Acho que faz parte disso. Eu acho que comparar o Diego com o Rodriguinho é uma brincadeira, sinceramente. O Rodriguinho é um bom jogador, de 30 anos, vivendo a melhor fase. O Diego é um jogador de carreira internacional, jogou em várias equipes importantes da Europa, mas não vivia um bom momento por culpa dele mesmo, por uma insistência em jogar de uma forma que não é a mais adequada para ele. Hoje ele foi muito bem, a jogada do gol, ele conduziu a bola da maneira correta, deu o passo para Paquetá na hora certa. Acho que ele está assumindo, inclusive, uma postura de liderança interessante dentro do campo, revezando com o Paquetá na hora de vir buscar a bola perto dos zagueiros, dos volantes. E quem jogou muito bem também, eu cheguei a falar uma vez aqui que achava que o Léo Duarte não tinha como jogar no Flamengo, tamanho das péssimas atuações que ele vinha fazendo, especialmente depois daquele Fla-Flu 4-0, quando ele e o menino Túlio foram um desastre, como o time inteiro foi. Mas ele tem jogado muito bem, hoje ele fez a melhor atuação dele no Flamengo. Alguns desarmes, alguns botes certeiros, pelo alto absoluto. Sempre na frente aparecendo. Muito bem, muito bem. No alto ele quase marcou, teve 2 chances no comecinho do jogo, em jogadas aéreas que o Flamengo estava levando a melhor contra a defesa do Corinthians. Depois não, a defesa do Corinthians foi muito bem, os zagueiros muito bem do Corinthians, ganhando praticamente todas as disputas depois de um certo momento do jogo. Mas o Léo Duarte jogou nos últimos jogos, já jogou com o Juan, já jogou com o Hever, já jogou com o Túlia e agora está jogando com o Rodolfo. E ele tem ido muito bem. Indo muito bem, eu digo aqui com toda a segurança que queimei a minha língua. Está indo muito bem o garoto e tomara que ele continue dessa maneira. O Flamengo precisa urgentemente de mais juventude na sua zaga, jogadores mais novos, porque tem uma zaga muito envelhecida. Juan, Rodolfo, Hever, jogadores todos com 30 e poucos anos, Juan com quase 40. Não consegue aguentar esse ritmo todo. Mas ele foi muito bem. Eu achei que, para mim, o Léo Duarte foi melhor. E o Diego, próximo disso. Vocês acham que agora, virada essa página aí de seleção brasileira, o cara pode estar mais, acho que focado no clube, Djalminha? Pode ter essa história? Porque vários jogadores ficaram muito nessa expectativa, né? Posso estar nessa lista, sei lá, o Diego Souza, o próprio Diego, o Lucas Lima talvez não tenha virado essa página ainda, mas a gente viu que o Diego Souza já virou e o Diego está virando também? Acho que o Diego, no caso específico do Diego, eu vejo ele também mais solto, até melhor fisicamente. Ele está mais com mobilidade, como o Mauro falou, soltando a bola mais rápido, dando velocidade à jogada, porque às vezes não é você correr com a bola que você vai dar velocidade. Você toca ela de primeira que vai dar velocidade ao jogo. Então acho que ele, não vejo assim que o fator seleção, no caso do Diego, tenha influenciado tanto. Acho que conta, mas ele não vai jogar no Flamengo pensando em jogar de uma maneira para agradar o Tite. Eu acredito que não. Eu acho que não tem uma coisa a ver com a outra, não. O cara não pode, olha, na seleção a minha vaga pode ser essa, então eu tenho que mostrar que eu sou capaz de fazer isso? Você acha que ele não pensa assim? Eu acho que se ele estiver pensando assim, está equivocado. Sim. Porque você tem que jogar no seu clube como o teu treinador está pedindo, a maneira que às vezes os sistemas são diferentes. Você não pode jogar no seu clube pensando que está na seleção. A seleção tem outro sistema. Então eu acho que se ele pensasse assim, estaria equivocado. Eu acho que não vejo a melhora de produção do Diego muito relacionado ao fato de seleção brasileira. É que ficou também, né, assim, um foco em cima dele. Ele já tinha feito uma boa partida contra o Vitória,
contra o Bahia, desculpa, no meio de semana, não foi? Uma boa partida do Diego, né? Sim. E aí, quando no dia seguinte, que seriam só elogios para o Diego, ele deu aquela declaração de que a seleção sentiria falta de um jogador como ele, e às vezes isso acabou sendo interpretado de uma outra maneira, ou o que seria só elogio para ele acabou sendo crítica, né? Hoje é mais uma atuação para ele se firmar ou comprovar esse bom momento, não é, Calçade? Aquela declaração, assim, ela todinha, ouvida e vista e não só lida, ela está muito clara. Aí arranja problema quem quer caçar problema ali. Não tem nenhum problema, falou nada demais, não foi uma arrogância do Diego. Acho que o jogador se coloca no lugar dele. Acho que qualquer jogador, acho que o Djalminha, que passou por uma situação também em 2002 difícil, fala, pô, seleção, se ele não sentir que ele é importante para a seleção, ele tem que parar de jogar. A seleção, tanto faz, se me convocar ou não, tanto faz para a seleção, fala, para. Que jogador é esse? Jogador eu não quero ter no meu time. Então, assim, eu acho que ele teve uma postura assim, na boa, sem forçar a barra. Em alguns momentos, assim, eu acho que o Tite, quando o levou e pensou no Diego, pensava no Diego adaptado à função ali do lado do Renato Augusto. Uma bola de um jogador diferente fazendo essa função. Com Paquetá e Diego, Everton e o Vinícius, você encontra uma situação às vezes parecida. Então, o que eu não vejo é o jogador, sim, tirando dele a condição de disputar o Mundial, porque está tentando replicar o sistema da seleção. Ou ele joga porque o time dele joga igual, ou ele não pode jogar no time dele algo que o time dele... eu vou jogar deste jeito aqui, professor, porque eu preciso ir para a Copa. Isso é loucura. Né? Nenhum jogador faria, até porque o treinador tiraria. Você vai mudar o sistema em que a equipe está operando, porque você tem que jogar... refletindo a seleção, não é por aí. Acho que é um momento dele, acho que ele está no momento que não é o momento do Diego só, é o momento do Flamengo. O Diego reflete o momento do grupo, grupo do Diego do grupo. Então, o Flamengo não tem 20 pontos porque o Diego passou a jogar melhor. É porque o Flamengo, como um todo, ele está produzindo um futebol mais maduro, mais consciente das suas possibilidades e também de cada jogador reconhecer as suas obrigações com e sem a bola. Aí você forma uma equipe. Para jogar 38 partidas, é só nessa base. Sem ter uma equipe com um foco bem definido durante 38 rodadas, você não disputa o título. E o Flamengo, até agora, nesse momento, está disputando o título. Está disputando. Nesse momento, está. Lidera a competição, como eu falei aqui, são 4 pontos de vantagem. Vamos lá para o Maracanã, a Marlos. O que você achou da equipe, da postura do Corinthians diante do Flamengo, aqui no Maracanã lotado, Osmar? Em relação à arbitragem, só não é costumeiro a gente ver um árbitro apitar o final de um jogo dentro da grande área. No mais, eu acho que o Daronco fez uma excelente arbitragem. Em relação à postura do Corinthians, eu me agradei na segunda etapa, principalmente, mais do que a primeira etapa. Eu acho que nós conseguimos trabalhar bem a bola, conseguimos ter um controle maior do que tivemos na primeira etapa, não é ainda aquilo que a gente deseja para a equipe do Corinthians. Então eu acho que fizemos um grande jogo, isso também tem que se ressaltar. A equipe do Flamengo é uma equipe que vem jogando muito bem, vem num grande momento, e a gente veio aqui diante de um grande público e conseguiu se impor o futebol do Corinthians, e a gente vai em busca dessa continuidade, dessa melhora, dessa evolução. Osmar, boa noite. A gente viu na primeira etapa um Flamengo que avançava mais e o Corinthians aguardava ali o jogo, e acho que esse é um jogo que o Corinthians vem fazendo nas últimas temporadas e vem se tendo sucesso nisso. Mas no segundo tempo a gente esperava um Corinthians um pouco mais ofensivo, até pela forma como terminou o primeiro tempo. O Corinthians com mais posse de bola, inclusive no finalzinho do primeiro tempo, e a gente não viu isso. No segundo tempo a gente viu menos chances criadas. Na sua análise, o quanto que a saída do Jadson, por exemplo, uma mudança que você teve que fazer de esquema, colocando o Roger mais à frente, quanto que isso influenciou nessa partida? Eu acho que os tempos estrategicamente foram distintos, né, a gente falando. Na primeira etapa, o Flamengo, na empolgação, realmente nos colocou numa condição de jogar um pouco mais retraído. A gente teve mais finalizações no primeiro tempo do que nós tivemos no segundo tempo, por mais que eu acho que nós tivemos um controle maior na segunda etapa do que nós tivemos na primeira. Então, o futebol ele é uma caixinha que é difícil ser interpretada. A gente trabalha para a interpretação disso. O Jadson sair, vem num grande momento, vem jogando muita bola e realmente fez com que a gente tivesse que alterar a situação de jogo, o modelo de jogo que a gente vinha aplicando para essa partida, e certamente toda mudança que ela sai do plano,
ela pode abrir margem para a gente melhorar ou para a gente piorar. Nesse caso, eu acho que a gente manteve um estado de equilíbrio. Teve um jogador mais avançado, que é o Roger, que conseguiu receber algumas bolas dentro da grande área, até mesmo na primeira etapa, conseguiu algumas finalizações. Então, assim, só que a gente está mais adaptado a jogar na formação que estava com o Jadson. Talvez isso tenha gerado algumas inconstâncias no jogo. O quanto que essa derrota influencia no seu trabalho? A gente sabe que vencer o líder do campeonato em casa é uma tarefa difícil, mas o quanto que esse resultado aqui, em vésperas de um clássico, o quanto que isso te atrapalha na sua trajetória? Acho que todas as derrotas, elas não são legais, né? A gente veio aqui e enfrentou com boas condições o Flamengo, que era o líder do campeonato, é o líder do campeonato ainda com a vitória. Vitórias aumentam a confiança, ajudam a gente a escolher melhor, ver que as coisas, o que está dando certo, né, confirma com o resultado, porque muitas vezes o desempenho é bom, mas o resultado não vem. Mas, assim, em relação a temor por insatisfação ou até mesmo receio de alguma coisa, não, absolutamente. Estou muito satisfeito com o desempenho dos atletas e com a dedicação deles. Osmar, a gente sabe que o futebol, embora até a sua análise mostre isso, que você está gostando do time, mas o futebol é muito resultado, né? E numa sequência de 4 jogos já são 3 derrotas. O quanto isso pode pesar para uma sequência? A gente não sabe qual é a cabeça da diretoria, a gente sabe que você quer e os jogadores querem porque confiam no teu trabalho também. O quanto isso pode te atrapalhar na sequência? Efetivamente, eu não sei o quanto pode atrapalhar. É aquilo que eu digo, a gente trabalhar com vitórias é muito melhor. Mas, efetivamente, essa pergunta eu acho que ela tem que ser feita, se é que deve ser feita para a diretoria do clube. Não sou eu que tenho que responder o quanto pode atrapalhar nesse sentido de continuidade. No sentido de desempenho, é óbvio que mexe com o comportamento dos atletas, mexe com o comportamento da torcida, mas a gente tem plena confiança de que o trabalho está sendo bem feito. Eu acho que o que deve ser lido nesse momento, nesses 4 jogos que a gente fez, é desempenho. Eu acho que não fica dúvida nenhuma que contra o Milionários a gente jogou um futebol muito bom, finalizando uma boa quantidade de vezes. Eu acho que o que cai um pouquinho o padrão talvez seja o jogo de Porto Alegre, onde a gente enfrentou uma equipe que fisicamente se impôs sobre a nossa. A gente até saiu na frente, mas não controlou o jogo. O jogo contra o América, a gente jogou um primeiro tempo, na minha concepção, que envolveu o América, uma equipe que jogou muito fechada. E hoje a gente jogou um jogo, eu acho que é um jogo de um grande clássico. Teve um vencedor que foi o Flamengo, infelizmente, mas o Corinthians se portou de uma forma a enfrentar o Flamengo, não ficou acuado. Uma outra questão da minha parte com relação ao jogo contra o Santos. O Santos que vem pressionado, resultados não bons. Se isso de alguma maneira pode ajudar, facilitar, e o Jadson é problema para esse jogo? Olha, eu não falei com o departamento médico ainda. Por ele ter saído, a gente deve ter um exame para ser feito amanhã para a gente confirmar esse tipo de cenário, para ver se é mais uma perda que a gente vai ter no nosso elenco. E em relação ao Santos, eu acho que o Santos tem que cuidar deles. A gente vai estar muito bem preparado para jogar quarta-feira. Boa noite. Você teve que tirar o Jadson, colocar o Roger, aprofundando mais um jogador e povoando mais o meio de campo. Por que você acha que a equipe do Corinthians não conseguiu ter o controle que tinha antes, com o Jadson ali atuando no meio de campo, e por que você acha que o Corinthians não conseguiu aproveitar os espaços que estava aproveitando antes da saída do seu jogador? É sempre bom fazer uma análise depois de rever, mas a minha impressão dentro dos 90 minutos é que a gente tinha uma superioridade numérica no meio de campo, que conseguia circular no espaço das entrelinhas do Flamengo. Acho que o Jonas ali faltava um pouco do apoio de Paquetá e de Diego para compor esse espaço onde a gente circulou muitas bolas na primeira etapa, e aí é característica. O Jadson é um meio organizador, o Roger é um centroavante. A gente teve que tomar uma decisão em função de uma necessidade. Obrigado, pessoal. Boa noite, gente. Então, Osmar, o que você acha? Assim, como atuação, foi uma derrota, mas não foi um jogo ruim. O jogo, o Corinthians conseguiu criar situações, entrar na área, finalizar. Muitas vezes pressionou, até também pela postura do Milionários. Tem que entender isso. Você tem dois lados, né? Você tem um adversário também que ali contribuiu em muito para aquela postura do Corinthians, porque o esperou e ganhou o jogo do jeito que imaginava. Numa bola batida, ali foi uma bola longa, um golaço, mas assim, a equipe poderia estar vivendo esse momento com o Carille. Poderia. No ano passado viveu no segundo turno piores momentos até do que esses aqui. A questão é, tudo que acontecer a partir de agora será
visto com outros olhos em relação a Carille. Você começa a procurar onde é que estão as diferenças, né, buscando na equipe, e ela poderia ter as mesmas. É claro que há uma série de... não é no dia a dia ainda que o Loss conseguiu, no dia a dia, transformar o Corinthians nos trabalhos. Eles foram muito poucos. Não, hoje realmente um dos melhores jogos, eu acredito, da temporada. É um ambiente fantástico, um adversário de altíssimo nível. A equipe se comportou muito bem em todos os aspectos. Obviamente, a temporada é longa, muitas coisas, detalhes a serem melhorados, pés no chão totalmente. Mas momentaneamente fizemos o que tinha que ser feito. Vencemos uma grande equipe, vencemos e convencemos, dominamos o jogo. E isso é muito importante. Agora, hoje eu acredito que hoje é dia de realmente sentir essa vitória, né? E a partir de amanhã já focar no Fluminense, jogo difícil, e seguirmos nessa linha que eu acredito que estamos na direção certa. Você acha que foi a melhor partida sua e do Flamengo no ano? Acredito que sim. Acredito que sim, foi uma das melhores partidas. Tem formas diferentes de você ser importante para a equipe. A melhor delas, e que todos nós queremos, é a que você pegue na bola sempre, que as jogadas saiam, que você consiga ser, né, perigoso próximo da área. Mas é lógico, tem outras maneiras de ser importante em outros jogos, mas quando acontece o que aconteceu hoje, a equipe coletivamente faz um jogo excelente contra um grande adversário, é lógico que o brilho individual ele aparece mais. Então eu saio muito feliz com o desempenho da equipe, com o meu desempenho também, e agora é continuar nessa direção. Diego, na rodada passada você deu uma declaração que acabou gerando muita polêmica quando perguntado sobre a seleção brasileira e a convocação, a não convocação para a Copa do Mundo. Como é que foi depois disso e como é que é o teu posicionamento hoje, pensando na repercussão daquela declaração? Meu pensamento é que eu sou brasileiro, respeito totalmente os jogadores, a comissão técnica, e foi debatido uma parte do meu discurso, que a partir de agora seja debatido também as outras partes, onde eu digo que acredito que a seleção vai conseguir esse título, acredito que está sendo feito um bom trabalho. Eu apenas expressei a minha opinião em relação à minha ausência, sem me comparar, até porque não preciso de comparações. Fui claro nas minhas palavras, claro em reafirmar e ratificar aquilo que eu penso. E a partir de agora estarei, como todos os brasileiros, na torcida para que a seleção alcance o grande objetivo, que é ser campeão do mundo. E eu seguirei aqui, né, nesse clube que me faz feliz e que me completa. Tenho outros sonhos, e meus sonhos envolvem o Flamengo, e esses sonhos fazem meus olhos brilharem, assim como estava fazendo esse sonho da seleção de disputar uma Copa do Mundo. Então, continuo muito feliz e motivado e agradecido por fazer parte dessa equipe que me preenche em todos os aspectos. Então, bola para frente e em busca dos próximos objetivos.